Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Estamos prosseguindo de forma firme em nossos estudos teológicos da revista Betel Dominical. Neste segundo trimestre, somos conduzidos pelo tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Na nossa exposição de hoje, vamos analisar a leitura complementar desta quinta-feira, 14 de maio de 2026. Essa leitura, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 6, está profundamente ligada à nossa lição 7, intitulada Unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. O nosso propósito aqui é entender, à luz das Escrituras Sagradas, que a unidade não é uma mera conveniência institucional. Ela é, de fato, a receita divina e indispensável para superarmos as adversidades. A Igreja de Cristo só avança e só vence quando caminha em uníssono. Onde predominam as contendas e as divisões, como vemos na conspiração narrada no texto bíblico de hoje, o testemunho da fé perante o mundo é completamente destruído. Para compreendermos a real gravidade dessa desunião, precisamos olhar com atenção para o diagnóstico contundente que o apóstolo Paulo faz à igreja de Corinto. Ele nos revela uma verdade teológica inescapável. A desunião é a prova cabal de uma vida ainda governada pela carne. Quando Paulo constata a presença de inveja, de disputas e de divisões partidárias entre aqueles irmãos, ele não trata isso como um mero traço de personalidade aceitável, de forma alguma. Ele identifica essas atitudes como sintomas claríssimos de uma imaturidade espiritual severa. O partidarismo e a falta de reverência paralisam o crescimento de qualquer congregação. Isso aprisiona os crentes na superficialidade do leite espiritual e impede de forma trágica o avanço do reino de Deus na terra. Essa diferença vital entre uma vida puramente terrena e uma vida genuinamente transformada pelo Espírito fica ainda mais evidente quando nós contrastamos as obras da carne com o fruto do Espírito, como está registrado na Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Estilos de vida que são marcados por inimizades, intrigas e ciúmes são categorizados frontalmente pelas Escrituras como pecado. E a advertência bíblica é solene, meus irmãos. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A única resposta para esse estado de miséria espiritual não está no nosso próprio esforço humano, que é falho, mas sim na submissão total e restrita ao Espírito Santo. É unicamente pela maravilhosa graça de Deus que conseguimos crucificar a nossa carne, permitindo que o verdadeiro fruto, caracterizado pelo amor, pela paz e pelo domínio próprio, possa florescer e trazer a verdadeira reconciliação ao corpo de Cristo. Diante dessa exposição bíblica tão rigorosa, torna-se estritamente necessária uma autoavaliação sincera e profunda. A sua conduta dentro da comunidade de fé revela a maturidade espiritual ou evidencia uma vida que ainda é subjugada pelas inclinações da carne. É fundamental que nós examinemos o nosso próprio coração e as nossas atitudes diárias, reconhecendo com sobriedade que a verdadeira espiritualidade se manifesta na nossa capacidade resoluta de conviver em paz e de promover a edificação uns dos outros, e jamais na promoção irresponsável de conflitos. Avançando na nossa teologia da unidade, chegamos agora à grandiosa compreensão da igreja como a plenitude de Cristo, um conceito que está firmemente alicerçado na Epístola aos Efésios. A igreja é o corpo físico e espiritual de Cristo aqui na Terra. Ela é a reunião dos salvos de todas as nações, estabelecida com um propósito claro e inegociável: manifestar o poder redentor de Jesus a uma humanidade que perece nas trevas. E notem bem, para expressar a eficácia dessa obra salvífica, que nos liberta da condenação eterna, a unidade é um requisito absoluto. Se não estivermos perfeitamente ligados à cabeça, que é o próprio Cristo, e mutuamente integrados uns aos outros, nós falhamos miseravelmente na nossa missão primordial de sermos os canais e instrumentos dessa grandiosa redenção. E essa missão sublime nos leva diretamente às inesquecíveis palavras do nosso Senhor Jesus, registradas no Evangelho de João. O mundo secular, imerso em seu ceticismo e no completo distanciamento de Deus, não vai reconhecer a validade da igreja por causa de discursos eloquentes ou de uma arquitetura majestosa. A credencial exclusiva e definitiva de um discípulo de Cristo perante a sociedade é a manifestação prática e inegável do amor mútuo. É unicamente a Igreja unida que consegue revelar a verdadeira face de Cristo aos perdidos. Onde há amor tangível e verdadeiro entre os irmãos, ali se apresenta o testemunho mais poderoso e irrefutável da verdade imutável do Evangelho.
Portanto, sob a rigorosa ótica bíblica, o amor não é de forma alguma um sentimento romântico ou meramente abstrato. Ele é a evidência central e prática do nosso novo nascimento. Uma conversão genuína ao Evangelho exige obrigatoriamente uma transformação radical no nosso íntimo. Aquele que verdadeiramente nasceu de Deus ama. E esse amor se reveste de atitudes muito concretas no nosso cotidiano eclesiástico. Ele exige misericórdia constante, uma humildade que não seja fingida e a disposição irrevogável de perdoar as ofensas. Amar, no contexto sagrado do corpo de Cristo, significa ter paciência com os mais fracos na fé e buscar incansavelmente a reconciliação, com a plena consciência de que, apesar das nossas diferenças, fomos todos comprados pelo mesmo e precioso sacrifício na cruz do Calvário. E esse sólido entendimento doutrinário nos impulsiona a um segundo e indispensável questionamento na nossa caminhada cristã. O seu amor prático dispensado aos irmãos serve como uma prova inegável de um novo nascimento em Cristo? Avalie isso com seriedade. A evidência de que somos uma nova criação não reside na exibição de dons espetaculares, mas sim na nossa capacidade resoluta e diária de exercer a benignidade, a paciência e de suportar as falhas alheias em favor estrito da preservação da unidade da Igreja. E é exatamente dentro desse ambiente imaculado, forjado pelo amor e pela unidade, que os dons espirituais e os ministérios encontram seu verdadeiro e único propósito. A plenitude da manifestação de Cristo só pode ser experimentada por uma congregação indissoluvelmente unida. As Escrituras, com grande destaque para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e Efésios, capítulo 4, deixam meridianamente claro que os dons do Espírito Santo não são privilégios isolados para uma elite espiritual. Pelo contrário, eles são ferramentas distribuídas por todo o corpo da Igreja. Cada membro possui uma contribuição indispensável para a edificação do outro. Portanto, a desunião sabota nossa adoração e impede a congregação de ser perfeitamente edificada, visto que dependemos vitalmente uns dos outros para alcançarmos juntos a estatura de varão perfeito. Contudo, para que o nosso serviço mútuo seja aceitável diante do trono de Deus, as motivações secretas do nosso coração precisam estar rigorosamente alinhadas com a palavra. A teologia bíblica faz uma distinção cabal sobre as razões subjacentes ao nosso serviço. Existe um tipo de serviço que é motivado por um medo servil. Existe a lamentável mentalidade do assalariado, o indivíduo que faz a obra divina buscando vantagens ocultas, sejam glórias terrenas ou benefícios pessoais. Em contraste absoluto a isso, o padrão inegociável do Evangelho é o serviço de filhos. Fruto da nossa adoção mediante o Espírito Santo, esse serviço deve ser a mais pura expressão de obediência movida por amor. Um coração grato e fiel que age não por um cálculo egoísta, mas pela profunda e libertadora consciência de que fomos amados primeiro. Diante da exposição dessas motivações tão conflitantes, torna-se imperativo que haja um confronto com a realidade da nossa própria dedicação ao reino de Deus. O serviço que você presta ao Senhor reflete a devoção voluntária e livre de um filho eternamente grato por sua imerecida salvação, ou se assemelha tristemente ao labor de um assalariado secretamente movido por interesses carnais? Lembre-se sempre de que o Senhor Deus, que sonda as profundezas e os recônditos da alma humana, requer de nós um serviço estritamente alicerçado na integridade e na verdade. Em conclusão à nossa exposição, reafirmamos que a verdadeira unidade da Igreja e a excelência em nosso serviço só se tornam plenamente possíveis mediante a poderosa capacitação do Espírito Santo. Nenhum cristão trabalha com o fim de obter a salvação. Nós trabalhamos com zelo fervoroso justamente porque a salvação já nos foi outorgada pela imerecida graça do nosso Senhor Jesus. A vida cristã é, na sua essência mais profunda, um serviço filial, livre, inteiramente grato e fortemente enraizado na obra redentora da cruz. Diante disso, é vital perguntar a si mesmo: a sua vida hoje constrói muros de separação ou edifica pontes de reconciliação no corpo de Cristo? Que esta reflexão teológica possa ajustar o nosso foco e fortalecer os laços fraternos em nossa congregação. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Deixamos aqui o nosso formal e zeloso convite para que você continue acompanhando a próxima lição da nossa Escola Bíblica Dominical, um recurso inestimável para o sólido alicerce da nossa fé. Até o nosso próximo encontro.